que é a etnomatemática? Para alguns, uma tendência da educação matemática. Para outros, uma linha de pesquisa. Para nós, do novo ensino médio, uma unidade curricular eletiva orientada. Então, a etnomatemática. Quando surgiu a etnomatemática? A etnomatemática surgiu lá em meados dos anos 80, no final dos anos 80. E ela tinha o intuito de aproximar algumas visões da matemática. A visão especulativa da matemática com a visão utilitária da matemática. E quais seriam essas duas visões? O que é que separava uma visão da outra? Quem detinha essas visões? O que seria a visão utilitária da matemática? Então, a visão utilitária da matemática é aquela que enxerga a matemática como uma ferramenta, um conjunto de habilidades específicas para resolver um problema, uma situação cotidiana. Quem é que detém a visão utilitária? Os alunos. E o que seria a visão especulativa da matemática? É aquela que vê a matemática como um conjunto de modelos que visam simular fenômenos. E quem é que detém a visão especulativa? O professor. O problema é quando a visão utilitária e a visão especulativa se afastam. Se o aluno se afasta da visão especulativa, ele se afasta do professor. Se o professor se afasta da visão utilitária, ele se afasta do aluno. Então, precisávamos unir essas duas visões, a visão utilitária e a visão especulativa. Para isso, com este objetivo, nós temos a etnomatemática. Porque qual é o objetivo da etnomatemática? O objetivo da etnomatemática é justamente compreender e valorizar a existência da matemática vivenciada na prática. Pelos artesãos, pelos pescadores, pelos pedreiros, pelas costureiras, pelos comerciantes, pelos ambulantes, os feirantes, por todas as pessoas dentro da sua própria leitura de mundo. A etnomatemática é a área de investigação que estuda as multifacetadas relações e interconexões entre ideias matemáticas e outros elementos culturais, como a língua, a arte, o artesanato, a construção e a educação. Mas quem foi que desenvolveu todo esse pensamento? Quem foi que idealizou isso tudo? Foi um brasileiro, um professor de matemática muito famoso e conhecido dos professores de matemática e de muitos estudiosos. O professor Ubiratã D'Ambrosio. Esse camaradinha, ele idealizou e ele fundiu a etnomatemática. Ele fundiu 3 vocábulos e construiu esta palavrinha etnomatemática. Mas para explicar melhor a etimologia da palavra etnomatemática, eu vou convidar um professor, mas não um professor de matemática, um professor de língua portuguesa, mestre em linguística, o professor Raucieli Cazuza, que vai explicar melhor para nós a etimologia da palavra etnomatemática, para que a gente compreenda que a etnomatemática ela existe somente quando a gente funde as ideias. Ela não se divide, pelo contrário, ela se funde. E para falar da etimologia da palavra etnomatemática, o nosso colega professor Raucieli vai nos explicar melhor, numa proposta interdisciplinar, como que a palavra etnomatemática foi fundida. Olá, Rosilei. Então, etimologicamente, a palavra etnomatemática é formada pela união de 3 raízes, né? A etno, matema e tica. Etno vem da origem da palavra grega etnos, que significa povo, comunidade, grupo social e etnia.
E nesse contexto, a gente busca os contextos culturais, os contextos, as simbologias, cosmologia, códigos de comportamento, práticas sociais e tradições. A raiz etno, ela funde-se em todos esses contextos. Contexto cultural, simbologia, cosmologia, código de comportamento, práticas sociais, tradições e mito. Então, etno é o povo, a sociedade. É como se constrói dentro desse bojo antropológico esse uso das questões matemáticas. Uma outra parte é a matema, né? Que é uma outra raiz que tem uma outra significância. A matema significa explicar, entender, ensinar e lidar com, né? E esse lidar com, ele busca objetos de aprendizagem, ele busca objeto de conhecimento, ele busca compreensão, ele busca explicação, ele busca lidar e conviver com a realidade, né? É como se fosse a junção de toda a epistemologia de forma prática, né? É como se eu pegasse os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, explorado pelos pesquisadores, pelos estudiosos, e trouxesse a epistemologia junto com a teoria para que eu pudesse caminhar dentro do fazer da matemática do dia a dia. Já a tica, que significa técnica, né? Aí eu tenho outra significância, né? Tica, que se refere à arte, técnica, maneira de fazer, né? Arte ou técnica, maneiras de fazer, e é como se eu pegasse a parte do conhecimento do povo, junto com a epistemologia, a teoria, e caminhasse para o momento de usar de forma concreta a matemática, né? Aí engenheiros, pedreiros, carpinteiros, pescadores fazem uso dessa junção.